com o tempo antecipado, nunca vai ser bênção, sempre vai ser tribulação. Então, não se preocupe, se você colocou diante de Deus, espera no tempo de Deus, para que você possa receber o favor de Deus. Então, entenda isso, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com este transtorno de ansiedade. Tá? É uma emoção que se torna um transtorno, né? Ela ataca psiquicamente, é um negócio terrível, domina a pessoa e as coisas viram uma confusão, viram do avesso, essa é a palavra. Alguns dos princípios que são sintomas da ansiedade. Às vezes você diz, não, eu não sou ansioso, mas aqui está uns apontamentos para mostrar que a pessoa que tem esses sintomas, ela tem ansiedade. Então aqui fala, inquietação constante. A pessoa que é desinquieta, ela não sabe o que faz, isso é ansiedade. Alteração do sono, isso também é ansiedade. Desregulação do apetite, come fora de hora, nunca é muito ansioso. Tem pessoas que chegam a ficar obesas de tanto que comem, de tanto que vão à geladeira, fora dos horários, e se torna comum, mas isso é ansiedade. A ansiedade vai dominando todas as áreas, os sentidos da nossa vida, e vai complicando o físico, até que ataca o espiritual também. Olha aqui, tensão muscular, a pessoa está sempre, parece que tem um peso carregando, fala, nossa, que coisa. Isso daí é ansiedade. Não vê a hora que acontece o negócio, a hora que o cliente vai pagar, a hora que vai viajar, aquilo que vai chegar. Ansiedade. Isso vai trazendo mal para a nossa vida. Olha como que Deus, nosso Pai, cuida de nós e vai nos instruindo. Excesso de preocupações, medos irracionais, mudança repentina de humor, pensamentos obsessivos. Tudo isso são sinais que sinalizam que a pessoa não está bem nas suas emoções. Ela está passando aí um transtorno de ansiedade. Vamos ler então a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos direção, nós encontramos solução. A questão é aplicá-la à nossa vida. Deus, sabendo destas coisas, já deixou escrito, Pedro aqui, eu quero ler o livro de Pedro, no capítulo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, procure aí. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 6. E nós vamos ler uma instrução. Muito fácil também para compreender. Só a leitura da palavra de Deus já vai te trazer calma para a sua alma, para o seu espírito. Tá? Olha aqui. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Dizer glória a Deus. Olha que tremenda esta palavra. A palavra de Deus está dizendo primeiro que nós temos que assumir que muitas vezes nós ficamos ansiosos.
E a ansiedade, como ela é uma emoção, ela é como o medo, né? Eu senti medo, mas passei, acabou, não é? É como a tristeza, a gente passa a tristeza, mas a tristeza não pode ficar dentro de nós, não é isso? A gente passa a emoção de ficar angustiado, mas não vamos ficar dominado. E também a ansiedade, ela também é um dos sentimentos que não pode ficar dominando dentro do nosso pensamento. O que nós temos que fazer com a ansiedade, com aquilo que está nos incomodando? Colocar debaixo da potente mão de Deus, nos humilharmos diante de Deus, porque Ele no tempo certo vai nos honrar. Diga isso, Deus sempre honra no tempo certo. Deus sabe quando que é importante nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo, ou aquilo que nós estamos esperando. Por isso nós não podemos ficar ansiosos, preocupados, desesperados, e aquilo só dominando o nosso pensamento. Para poder resolver essa questão e tratar, né, essa questão, porque a emoção tem que ser tratada, nós colocamos diante de Deus, conversando com Deus em oração. Há casos que às vezes a pessoa precisa ser tratada também medicamentosamente, procurar algum profissional que possa lhe dar, não é, um remédio para tirar a sua ansiedade. Sabe quando a pessoa senta na mesa e vai comer, só que a cabeça dela, a mente dela não está ali, está preocupado, está longe. Ela senta na mesa, ela nem ora, ela vai comendo, ela vai engolindo, os outros nem começaram e ela já está terminando. Já viu isso? Já passou por isso? Ansiedade, descontrole. Isso, a palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio. Se nós não estamos conseguindo, e alguém está vendo o que está acontecendo conosco, ou nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso próximo, nós temos que ajudar. Porque é uma coisa que domina a vida da pessoa que está passando. A ansiedade, ela é terrível e precisa ser tratada muitas vezes. Por isso que você tem visto hoje muitas pessoas, estou indo num psicólogo, precisei de ir para um psiquiatra, precisei de tomar um remédio. Por quê? Por causa das preocupações de ansiedade, por causa de querer as coisas fora de tempo, por causa de ficar com medo da má notícia que ouviu. Vem trazendo e gerando e colocando dentro de si um monte de situações que vai virando um monstro dentro da cabeça da pessoa. Um medo de reprovar na prova, um medo de não conseguir pagar, um medo de não dar certo o casamento, um medo daquilo. Tudo isso tem que ser colocado diante de Deus. Tudo isso, nós filhos de Deus temos que colocar diante dele. Senhor, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Ano passado, eu tenho que confessar para os irmãos, fiquei muito ansioso. Esse negócio da construção, esses documentos que não saíam, eu fiquei ansioso, eu fiquei mal. Eu precisei colocar isso diante de Deus, né? A pastora me levantava, homem, o que está acontecendo? E aquilo, meu Deus, o que eu faço? E é coisa que você não pode resolver, não dá. Mas só que a gente passa. Aí é importante ter pessoas que oram conosco, que nos ajudam, que falam. Por isso é importante você contar para as pessoas que você está passando, não é? Mas como o pastor vai chegar aqui e falar assim, gente, nossa, eu estou muito ruim. Aí você fala assim, puxa, se o pastor está ruim, está tudo danado então. Porque às vezes você pensa que pastor é super-homem, e não é. É uma pessoa tão comum quanto você, que passa também transtornos, mas que tem com Deus, né, uma comunhão, que recebe o favor divino. Mas Deus permite também a gente passar, para ver como é que está o nosso coração. Por quê? Muita gente tem se desesperado, desfeito o casamento, né, abandonado famílias. Por quê? Porque as pessoas ficam tão ansiosas com aquilo que eles começam a pensar, que aquilo domina a mente deles, eles acabam jogando tudo para fora, jogando tudo para cima. E se é um ponto que Satanás gosta de cutucar, chama-se
emoção da ansiedade. Ele quer apertar você, e ele quer fazer você comparar-se com os outros. Cuidado, que a comparação, ela estimula a ansiedade. Deus não nos chamou para fazer comparação com ninguém. A nossa comparação tem que ser com Jesus, para nós sermos imitadores de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. A quem que eu tenho que imitar? A quem que eu tenho que copiar? A palavra de Deus, os homens de Deus, personagens que passaram sofrimentos, né? Como também outros profetas passaram. Mas Deus, quando fala, eles atendem e as coisas mudam, transformam, porque o poder de Deus, ele pode transformar as nossas emoções, pode dar o norte da nossa vida, e a gente está esperando. No tempo certo o Senhor traz a bênção, no tempo certo o Senhor traz a vitória. Olha que palavra gostosa: fica calmo, não se desespere, há tempo para todas as coisas. Diga para quem está ao teu lado: há tempo para todas as coisas. Diga assim, ó: fica calmo, porque vai chegar. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes, a palavra de Deus diz: Salomão, a quem Deus deu tanta sabedoria, ao homem que mais teve sabedoria, Deus colocou no coração dele e ele escreveu: tudo tem. Vamos lá. Tudo tem. Amém. Há tempo para todas as coisas. Mas eu queria que acontecesse ontem. Eu também queria. Mas nem sempre querer é poder. Nós temos que termos autodomínio próprio para dominar as nossas emoções, para tratar as nossas emoções. Cuidado nos vossos relacionamentos. Às vezes as coisas estão discordando porque vocês querem coisas antes do tempo. Espera, programe-se e a coisa vai acontecer. Não desespera, não olha para a vida de A nem para a vida de B. Não, olhem para vocês, olhem para o que Deus tem concedido a vocês e entendam: tudo virá em meu favor no tempo de Deus. Porque Ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, a expressão mais legítima de amor a Deus é a obediência à palavra. Não é dizer que ama a Deus. Até papagaio, né? Repete, fala: ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Ele fala: mas ele não tem o sentido. Mas a questão é: como que nós provamos que amamos a Deus? Pela obediência que nós depositamos na sua palavra. Jesus, quando estava aqui no seu ministério, o Filho de Deus, vendo também a ansiedade das pessoas, a preocupação das pessoas, ele coloca aqui os cuidados que as pessoas têm pelas coisas da vida, pela busca daquilo que é necessário para a sobrevivência. Ele também, no Sermão do Monte, ele colocou também estas palavras. Jesus também tratou deste assunto a respeito do cuidado, ou seja, da nossa vontade de alcançar, de conquistar as coisas, de sermos ansiosos. Mateus capítulo 6, o verso 25, revista e corrigida, isto. Olha que o Senhor Jesus diz, quando Ele estava aqui ensinando. Estes ensinamentos têm que dominar a nossa vida e o nosso pensamento. Falou: se Jesus falou, que Ele sabia que as pessoas já passavam por isso, mas Ele até sabia que os brasileiros seriam os mais ansiosos. Olha, a nação que mais tem ansioso no mundo chama-se Brasil. E às vezes muitos de nós fazemos parte desses 18 milhões, 9,3% da população de ansiosos. E com a palavra de Deus na mão, isso é que é pior.
palavra de Deus diz que a gente erra quando não conhece as Escrituras. Mas errar conhecendo as Escrituras é muito complicado. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ou seja, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que as vestimentas? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não temos nós muito mais valor do que elas? Olha que palavra que Jesus está dizendo para nós acalmarmos. Filho, Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus vai estar cuidando. Fique calmo, no tempo certo Deus vai te honrar. Ele manda nós olharmos para as aves do céu, né? Olhai para as aves do céu, não semeia, nem cega, nem ajunta em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Ainda chama a nossa atenção: vós não tendes mais valor do que as aves do céu? Diga assim: eu tenho mais valor do que qualquer passarinho. Se Deus cuida dele, claro que cuida de mim. Pensa nisso, querido. Se desespere não. No próximo aí, 31. Não andeis, pois, inquietos, ou seja, ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos. O Senhor fala para a gente não andarmos ansiosos com essas coisas. Mas Ele nos dá aqui mais uma chave, não é? O Senhor nos dá aqui mais um código para nós recebermos a bênção e termos suprimento e não precisarmos ficar ansiosos. É o próximo versículo, o versículo 33, Mateus 6, 33. O que está escrito? Quem que falou isso? Quem? Jesus falou isso. O Filho de Deus falou isso. Aquele que criou o céu, a terra, as aves, e aquele que nos formou, foi Ele que está falando: busca o meu reino, a minha justiça, vem para a minha presença. Você descansa, querido. Descansa, espera, porque eu suprirei a tua vida. É promessa de Deus. Deus não nos criou para vivermos sofrendo, não. Ele nos criou para termos comunhão com Ele. E quanto mais comunhão, relacionamento nós tivermos com Deus, mais nós teremos domínio sobre os nossos pensamentos, a nossa ansiedade. Porque é importante que nós confessemos as nossas ansiedades, que nós compartilhemos as nossas ansiedades, e que alguém ore por nós para nos ajudar, e que nós busquemos ao Senhor. Senhor, estou te buscando, porque eu preciso, Senhor, da tua ajuda. Eu sozinho não consigo. É fazer declarações de verdades para Deus. Aquilo que você vai sentar num divã de um analista, de um psicólogo, e contar para ele: dobra os teus joelhos na tua casa, só você e Deus, e conta para ele. Eu nunca fui num analista, mas as pessoas que vão, ou os filmes que vejo, a pessoa chega, marca um horário, e ali ela vai ficar 1 hora, ou está sentado, ou deitado, e a pessoa vai perguntar: o que é que está acontecendo com você? Aí a pessoa que está ali vai ficar falando, conversando o tempo inteiro, colocando para fora o que está pegando por dentro. É isso, Bruna? Você trabalha nessa área aí. E a pessoa fala, e de repente o psicólogo joga uma pergunta.
E a pessoa capta aquilo, aí ela destampa a falar mais ainda. Fala. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio. Só que às vezes a pessoa não fala para Deus o que tem que ser falado. E ainda pensa, mas Deus não sabe tudo que está dentro de mim. É aí que está o X da questão. É aí que está o código da vida. O Senhor quer que você confesse diante dEle. Conta para Ele seus medos, seus traumas, seus problemas, aquilo que está pegando a tua ansiedade. Senhor, estou nem dormindo de noite, pensando naquela situação, pensando na pessoa que vai chegar, pensando no cobrador que vai vir, pensando que o carro está atrasado e o guincho vai pegar, e o banco vai tomar. Eu estou nem dormindo de noite. Descansa, confia em Deus, conta para Ele. Você vai economizar no mínimo aí uns R$300 uma consulta. É por aí, Bruno? Daí para riba, né? Uma consulta de 1 hora, meu irmão, R$300, R$400, né? Aí você vem para o culto, escuta uma palavra dessa, né? E fala, puxa vida, se eu levasse em conta essa palavra, que você não paga nada para ouvir, mas deve colocá-la em prática para Deus agir em teu favor. Quem sabe hoje então você fazer um divã com Deus lá na tua casa? A palavra de Deus até ensina: entra no teu quarto, tranca a tua porta, aonde somente você e o teu Deus te vê, e ali abre a tua boca e coloca as tuas ansiedades diante dele. Você vai viver uma vida diferente, transformada, uma vida abençoada, uma vida coberta pelo poder de Deus. Eu quero fechar essa palavra com o Salmo 37, do verso 7, revista e corrigida. Vamos ler juntos? Remédio para todos. Descansa e espera, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. É aquilo que eu disse: cuidado com comparação, não faça comparação. Até o salmista escreve num outro salmo, que agora me esqueço, ele diz: Senhor, eu quase vacilei na fé, eu quase vacilei. Por quê? Porque eu via que o ímpio prosperava no seu caminho e eu não. Mas olha o remédio de Deus: descansa e espera nele. Descansa, não fica olhando para a vida dos outros. Puxa vida, porque isso desestrutura o espírito. Poxa vida, eu trabalho, aquele lá não trabalha, não faz nada, aquele cara, você não sabe o que faz em oculto, você não sabe, nem queira saber, que de repente você pode ser cúmplice do negócio. Descansa do Senhor e espera, conta para Ele. Não fica indignado pela vida dos outros, não fica preocupado com a vida do próximo, preocupa com a tua vida diante de Deus. E começa a testificar: Deus está me abençoando, Deus está me guiando, tudo que peço a Deus no tempo dEle, Ele me concede. E é assim que Deus faz. Descansa, não olhe para a vida de ninguém, trata dessa ansiedade, coloca diante de Deus. Se for preciso, tome algum remedinho que é necessário, para você calmar. Existem uns medicamentos fitoterápicos que você toma e acalma, tira aquela ansiedade. Às vezes até para comer, você come muito, não é para tomar remédio para emagrecer, é para acalmar um pouco as emoções. Isso é importante. É uma emoção que precisa ser tratada, porque senão ela vitimiza as pessoas e ela leva a pessoa, a ficar estressada, a ficar num grau de depressão, de tanto mau pensamento que a ansiedade traz. Então começa a fazer uma análise, pede: Espírito Santo, me ajude,
Espírito Santo, traz revelação para a minha vida, porque eu quero ter uma vida sossegada, tranquila, em paz, esperando que tudo venha a bom tempo de tuas mãos. Confia no Senhor. Coloque-se em pés. Coloque-se em pés. Vamos adorar a Deus. Se você